Uma longa jornada teve início em 1991 com a criação da Lei 8.213. Empresas com 100 ou mais colaboradores são obrigadas a preencher de 2 a 5% de seus cargos com os chamados PCDs, Pessoas com Deficiência. Essa mudança completou 26 anos em 2017, mas continua gerando desafios. Esse não é um processo tão simples como alguns imaginam. Processo desde o momento em que eles nos trazem os currículos, né, ou até mesmo a gente recebe do Cine, a vontade de eles quererem trabalhar na empresa, né, então a gente começa a ter um olhar para essas pessoas que querem estar conosco, quais são as deficiências ou as dificuldades, né, não é bom a gente chamar de deficiências, assim, dificuldades em que eles podem estar inseridos, e é importante ter esse olhar, né, de inserir eles na nossa rotina, nas nossas atividades, né, então ter todo esse cuidado com essas pessoas no nosso dia a dia. No Brasil, de acordo com o último censo do IBGE, 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. A lei de cotas busca minimizar o problema da inclusão, mas a prática mostra que as barreiras podem estar na cabeça das pessoas e não diretamente com o deficiente. A Maria de Lourdes teve traumatismo craniano e perdeu parte dos movimentos numa queda de bicicleta. E nem mesmo a limitação de seus movimentos impediu o desenvolvimento profissional. Vai fazer 6 anos que eu estou na Stril. Mudou a minha vida completamente, porque no começo eu era uma pessoa normal, né? E aí com o acidente eu achei que eu não ia ter mais. E pouco estudo também acharia que não teria mais condições, ia depender da mãe, ou dos irmãos, parente, né? E isso é uma coisa que eu nunca gostei. Eu sempre procurava ter meu dinheirinho, as minhas coisas, né? E através deles aqui, do pessoal da Stril, consegui, né? E estou aqui até hoje, graças a Deus. Talvez a olho nu você não consiga perceber nenhuma deficiência no Rudinei, mas ele também é deficiente. Rudinei, você não tem uma perna, mas mesmo assim trabalha de forma normal e até pratica esportes, isso? Isso. O esporte principalmente é bicicleta, né? Que eu optei por vir trabalhar, sendo que a empresa passa, dá o vale transporte, mas ao mesmo tempo acho melhor vir de bicicleta, sinto melhor, faz bem para a saúde, né? Vem de bicicleta todos os dias? Todo dia, todo dia. Há quanto tempo você trabalha aqui na Skrill? Creio que vai fazer perto de 7 anos já. A Skrill se tornou uma referência com relação a esse assunto porque trata o problema da inclusão não apenas com o aspecto legal, mas de humanização. Exato. A gente, claro que é um time todo trabalhando por trás, né? Nós temos toda uma equipe do RH, né? Nós temos também a utilização do próprio Senai para formar essa mão de obra, né? E principalmente as pessoas que estão colocadas, né? Esses funcionários, eles são primeiramente treinados, mas principalmente analisados as suas aptidões, que é um diferencial muito grande, né? Ele não chega simplesmente colocado num lugar. Muitas vezes até há uma mexida inicialmente. A gente já soube de casos que pessoas que inicialmente ficavam um pouco tristes, não estavam bem adaptados. E na mudança de um setor ou para outra operação, ficam eternamente agradecidos por estar fazendo um trabalho com satisfação, né? Conheci uma equipe especial dentro da fábrica, o setor de programação da empresa. O maior desafio deles não era apenas dar conta da rotina de trabalho, mas aprender Libras, pois chegava para fazer parte do time o Cauã, que é surdo e mudo. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho vai muito além de simplesmente ofertá-las uma oportunidade. Vocês vão conhecer agora a história do Cauã, mas antes do Cauã, eu quero apresentar para vocês o Jonathan, que está ligado à função que o Cauã faz aqui, porque ele teve que passar por um processo novo de alfabetização, mas aprender a língua dos sinais. Jonathan, como é que foi para você ter que ser alfabetizado novamente e aprender a língua dos sinais para poder auxiliar o Cauã no processo dele de inclusão aqui dentro da empresa? Boa tarde. Foi um desafio para mim, principalmente, foi um grande desafio. Para mim, eu tive muita dificuldade no início,
porque eu necessitava de alguém para me auxiliar no meu trabalho do dia a dia de programação. E eles me conseguiram o Cauã, que era do setor do almoxarifado, e quando ele veio para cá, para o PPCP, que é programação, planejamento, programação e controle de produção, né? E eu tive que aprender Libras com ele mesmo, não fiz curso nenhum, e na troca eu ensinei ele a programar. Não podia deixar de saber do Cauã como foi o seu processo de inclusão na equipe. E é claro, levei o Jonathan junto comigo. Questionei como foi a troca de experiências entre eles e o que ele pensa para o seu futuro profissional. Traduz pra gente aí, Jonathan. Ele disse realmente que no início para ele aqui foi um grande desafio também, como foi para mim, né? Foi difícil. Até hoje ele ainda tem alguma dificuldade com se comunicar com o pessoal, que não é todos que sabem Libras, infelizmente. E ele estava dizendo aqui que foi realmente que eu falei ali, uma troca que eu ensinei ele a programar e ele me ensinou Libras. E também que a PAI hoje, infelizmente, não disponibiliza um curso de Libras para pessoas que não são surdo-mudos, né? Que isso aí faz uma grande falta até no ramo de professores para eles. Hoje ele trabalha numa grande empresa aqui. O que ele pensa para o futuro? O que ele traçou para a vida dele futura? Ele quer adquirir mais conhecimento nessa empresa, que é para o futuro. Ele quer um salário melhor também, adquirir mais conhecimento, né? E ele tem grandes sonhos, a casa própria, esse tipo de coisa ele está me explicando ali. Diretor executivo da empresa Skrill, João Augusto Streit, classifica a mão de obra dos PCDs como especial. Mas não é pelo processo diferenciado de inclusão, muito menos porque exista qualquer limitação do deficiente, e sim pela dedicação e qualidade no desenvolvimento do trabalho. A Skrill aposta nesse mercado, né, essa mão de obra, porque é um trabalhador que tem uma dedicação muito grande. Ele é um trabalhador apaixonado. Se vocês tiverem oportunidade de conhecer, de visitar aqui dentro da fábrica, vocês vão ver que esse trabalhador, ele trabalha com uma dedicação muito grande. E aquela mão de obra que ele faz com carinho e com uma qualidade que encanta todo mundo, os chefes, inclusive o cliente, né? Então, por isso que nós utilizamos bastante essa mão de obra e tem nos dado grandes resultados, né? E principalmente a satisfação de ver ele sorrindo, abraçando, passando pela gente, né? E dando um olhar de agradecimento pelo fato de nós estarmos empregando pessoas que muitas vezes são rejeitadas em alguns trabalhos e que para nós é tão bem aproveitado.